Bom, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A gente vai falar hoje sobre um assunto muito importante. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo certo? Tudo bacana? Ótimo. Então vamos lá. Olha só, a gente vai falar sobre um assunto bem relevante na questão de social media, né? E muito importante. E que muita gente tem dúvida. Que é sobre como montar uma estratégia digital. E assim, gente, existem muitos social medias atuando no mercado sem estratégia nenhuma. E não conseguem ter resultado e por isso perdem os clientes que ganham, tá? E por isso também não conseguem ganhar muito. Então, você saber fazer uma estratégia digital é fundamental para o seu sucesso como social media. Isso é super importante, beleza? Então, esse assunto aqui, dos assuntos que a gente já conversou, eu diria assim que é o mais importante até agora, tá? Porque os outros que a gente falou, eles são importantes também, mas eles estão dentro dessa questão da estratégia. Você saber montar uma estratégia de forma completa é muito importante. Opa, deixa eu só me ajeitar aqui. Bom, vamos lá. Alguém aqui do Telegram? A galera do Telegram tá por aqui já. Quem não sabe, eu tenho um canal exclusivo, lá onde a gente conversa sobre vários assuntos, dou várias dicas exclusivas lá e bem abertas assim, bem claras. Então, quem tem dúvida, quem quer se aprofundar mais, receber mais conteúdo, participa do Telegram. Tá bom? Olha aí, ó, Thaís comentando que essa parte da estratégia me mata. É complicado. Assim, a gente pensa que é complicado, que... Porque assim, eu vejo muitos vídeos, muita gente na internet falando, você tem que ter uma estratégia. Se você não tiver uma estratégia, não adianta. Só que ninguém fala como é que é essa estratégia. Então eu quero abrir um verbo aqui com vocês hoje e falar sobre o que é essa tal de estratégia. Olha, o Marcos está por aqui também. Bem-vindo, Marquinhos. Beleza, olha, as meninas do Telegram estão aqui também. A Rosa dizendo que entrou há pouco tempo no Telegram. Seja bem-vinda, Rosa. Gente, eu vou pedir um favor de vocês para vocês me ajudarem. Vocês estão vendo esse aviãozinho aqui embaixo? Então, pega esse aviãozinho aqui e compartilha para alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo, tá? Não manda para quem não vai interessar, não. Se você conhece alguém que quer aprender, que tem um negócio ou então que quer ser social media, manda essa live para essa pessoa, para ela pegar esse conteúdo também e para me ajudar na divulgação do meu trabalho que eu tenho feito aqui na internet, aqui nesse Instagram, no Telegram, no YouTube, tá bom? Isso me ajuda muito, então se você puder fazer isso eu agradeço, tá bom? Obrigada. É Luana? É eu, Lua Freitas. Obrigada, eles que gostam muito do Telegram. Obrigada, Luana. Acho que é Luana, né? Desculpa. Então vamos lá, olha só. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo na caixinha. Se você tá vendo que tem uma caixinha com uma interrogação, mande sua dúvida aqui nessa caixinha, porque não fica perdido nos comentários. Ah, é Lua mesmo? Tá bom, então. Obrigada, Lua. Então, manda sua dúvida aqui nos comentários, tá bom? Que aí no final da live eu vou ver... Ah, é Luana? Então tá bom, obrigada, Luana. Ó, manda suas dúvidas aqui nessa caixinha que no final da live eu vejo. Beleza, gente? Então, eu vou falando aqui, na hora que eu estiver dando conteúdo, eu não vou ficar olhando muitos comentários, porque senão eu me distraio e acabo perdendo o fio do pensamento. Então, para não acontecer isso, eu vou deixar pro final, beleza? Olha, estamos com 17, 18 pessoas, 17, 18 pessoas. Que legal, gente. Obrigada, tá? Vamos lá, vamos começar o conteúdo então, que a gente já rolou bastante, né? Beleza, eu tenho que todo mundo chegar, vamos lá. Bom, gente, olha só. Essa estratégia que eu vou compartilhar com vocês aqui é uma estratégia que serve, claro que eu vou focar aqui para quem é social media, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui você vai aplicar com o seu cliente, mas também você pode aplicar com você mesmo, ok? Na sua própria estratégia de conteúdo. Inclusive, se você não tem cliente ainda, não tem ninguém que você possa desenvolver um portfólio, aplique esse conteúdo nas suas próprias redes sociais, que você já vai ganhar experiência, você vai observar como o público está reagindo, enfim, vai fazer muita diferença. Então, você já pode começar a aplicar nas suas próprias redes, beleza? E assim, se você está aqui porque você tem um negócio e quer aprender a fazer uma estratégia digital por conta própria, também serve para você esse conteúdo de hoje, beleza?
Então vamos lá. Gente, olha só, eu organizei aqui a estratégia de conteúdo, a estratégia digital, por algumas partes, tá? Então eu vou citar alguns tópicos aqui, se você estiver anotando aí, anota que é importante essa informação. E vou detalhando, tá? Se surgir dúvida a qualquer momento, é só mandar aí na caixinha de perguntas. Tá quente aqui. Sou de Manaus, tá muito quente. Vamos lá, olha só. Primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente vai montar uma estratégia, chegou um cliente pra você, você fechou com o cliente, você vai começar o seu trabalho, então a gente tem que montar uma estratégia. Como é que faz, Vanessa, pra montar uma estratégia? Vamos só entender uma coisa, estratégia é um conjunto de ações que a gente vai planejar e vai executar para conseguir atingir um objetivo, certo? Mas antes da gente sair planejando, executando, enfim, criando conteúdo, fazendo um monte de coisa, a gente tem que fazer um diagnóstico, tá? Não sei quem já conhece esse termo aí do marketing, é muito comum para quem é profissional do marketing, conhece esse termo, claro, sempre que a gente vai montar um plano de marketing, a gente precisa fazer um diagnóstico, tá? Como tem muita gente nova que não é da área do marketing, eu principalmente, eu não sou formada em marketing, tá? Sou formada em ciência da computação. Então, é natural que muitas pessoas não entendam muitos termos que são utilizados normalmente na área do marketing, tá? Então, vamos explicar. O que seria esse diagnóstico? Esse diagnóstico é que nem um diagnóstico quando você vai no médico. Você não vai lá, faz um exame, faz uma avaliação com o médico para ele dizer o que você tem, o que você não tem, que remédio você tem que tomar, ou que exercício você tem que fazer, que ações e tudo mais. É a mesma coisa na questão do marketing digital, tá? Então, você vai fazer um diagnóstico das redes sociais do cliente. Ou, assim, eu digo redes sociais porque a gente é social media, mas se for uma estratégia de marketing digital assim mais ampla para desenvolver um site, aí é uma coisa mais, né, maior. Mas eu vou me restringir aqui a uma estratégia digital relacionada às redes sociais, beleza? Então você vai ter que fazer uma análise. Se o cliente já tem rede social, você vai analisar, tirar uma xerox, um raio-x de como é que estão as redes sociais dele no momento, nesse momento, a partir de agora, né, que você ainda vai começar. Então, como é que tá? Quantos seguidores ele tem? Como é o conteúdo que ele está criando nas redes sociais? Como que é o engajamento que ele tem? Então, assim, você vai fazer um estudo, tá? Eu não tenho como entrar aqui no detalhe de todos os pontos de um diagnóstico, porque só esse ponto daria uma outra live ou várias lives falando sobre isso, tá? Mas a ideia é você fazer uma análise de como é que tá o comportamento dele. Ele tem muito engajamento? O tipo de conteúdo que ele está criando tá legal? O posicionamento que ele tem, será que é o mais adequado? A frequência de conteúdo que ele está usando, será que é a correta? Então, tudo isso você vai analisar e aí você vai chegar a um diagnóstico e vai sentar junto com o cliente, aí a gente vai para um tópico mais à frente e vai ver as expectativas dele também, você vai traçar um plano, tá bom? Mas a primeira coisa que você tem que fazer é analisar como é que tá a situação dele hoje. Normalmente, tá? Pelo menos no meu caso, tá? Os clientes que eu pego, na verdade eu não tô pegando mais porque eu já tô barrando já de entrar cliente, tá? Porque eu tenho uma limitação de mão de obra aqui, então não posso atender 1 milhão de clientes. Mas os clientes que eu tenho, eles vêm, eu não sei se é assim com vocês também, vocês podem até comentar aí, eles não tinham um trabalho bem elaborado nas redes sociais, tá? Alguns deles já tinham alguma coisa, faziam algum conteúdo, assim, meio uma coisinha aqui, outra ali. Outros não tinham nada e começaram do zero comigo. Então, quando o cliente não tem nada, que vai começar do zero com você, esse diagnóstico ele é mais relacionado à expectativa do cliente. Então, tipo assim, o que a gente pretende daqui pra frente, entende? Não é uma análise do que tem pra trás, porque realmente não tem nada pra trás. Então, o que seria esse diagnóstico quando o cliente não tem redes sociais, nenhum posicionamento? Analisar como ele se enxerga, como ele se vê, tipo assim, você já tem uma meta definida? Você já tem um objetivo definido nas redes sociais? Você é uma pessoa que sabe se falar bem com a câmera? Você tem dificuldade de gravar vídeo, se caso você for desenvolver a marca pessoal da pessoa?
marca pessoal da pessoa é ótima, né? Mas se você trabalhar a marca, o branding pessoal dele, né? Então, por quê? Porque isso ele precisa aparecer. Se a gente quer trabalhar a marca dele, a gente quer trabalhar a pessoa dele, vai precisar aparecer. Então, se ele tem dificuldade para aparecer, por exemplo, para gravar vídeo, essas coisas, isso pode ser um ponto, um fator dificultante. Então, você pode analisar isso também no começo. Beleza? Então, deu para entender, acho que deu para entender essa ideia do que é o diagnóstico. Confirma aí para mim se deu para entender. Se ficou alguma dúvida, é só comentar aí que eu vou respondendo. Beleza, gente? Quero confirmar, assim, vão me dando feedback aí se vocês estão entendendo o que eu tô falando, tá? Então, vamos lá. Alguns pontos que você tem que avaliar, levar em consideração nessa questão de diagnóstico. Identificar a situação atual do cliente, foi o que eu falei. Avaliar o desempenho dele nos últimos, pelo menos 3 meses. Tem gente que faz um diagnóstico bem maior, de 6 meses, de 1 ano. Mas eu acho que 3 meses é tempo suficiente, até porque as coisas mudam muito rápido na internet, né? Então, só fazer uma avaliação de 1 ano atrás, não sei se vai ser assim tão eficiente, tá? Verificar hoje, por exemplo, como é que tá a questão das vendas online. Se é um cliente que trabalha com venda de produto ou venda de serviço, verifica se ele já vende alguma coisa hoje. Se já vender, analisa como é que são as vendas dele, quanto que ele fatura, tá? Porque daí você vai usar como base para depois, quando você crescer, você falar para ele, olha, quando a gente começou com você, você faturava 100. Agora você fatura 10 mil, entende? Então você tem que ter esses dados, tá? Social media tem que ter dado para comprovar tudo de resultado que você está trazendo para o cliente, beleza? Depois você vai avaliar também a concorrência, tá? Isso é um ponto importante, assim, de diagnóstico. Porque, por exemplo, você atende uma nutricionista. Não, nutricionista eu acho que não pode ser. Você atende uma loja de roupa, vai começar a atender uma loja de roupa de moda feminina, ok? E aí, o que você pode fazer? Você pode fazer uma análise da concorrência. Quanto que os concorrentes desse teu cliente estão cobrando nas redes sociais? Como é que eles estão aparecendo? Como é que eles estão fazendo marketing de conteúdo? Eles estão com uma presença efetiva? Por quê? Porque isso pode ser usado como parâmetro para você criar estratégia para o seu cliente e também para você comparar como é que está o nível do teu cliente com o dos concorrentes dele. Se ele está muito abaixo, significa então que ele está muito ruim, então ele vai ter um diagnóstico muito ruim. Ou se ele já está top, então quer dizer que ele está muito acima dos concorrentes e isso é bom e é mais desafiador para você ainda, porque você vai ter que pelo menos manter essa qualidade e melhorar. É o seu trabalho fazer isso, como social media, beleza? Então, acho que essa questão de avaliar a concorrência é interessante também para o diagnóstico. E identificar os pontos de melhoria. Então, como eu falei, o diagnóstico ele serve para você entender o que está ruim ali, para entender o que precisa melhorar. Beleza? Vamos lá. Então, esse é o primeiro ponto, o pontapé inicial para montar uma estratégia digital. Ó, seja todo mundo bem-vindo quem está entrando agora. Se tiver qualquer dúvida, manda nessa caixinha de perguntas que tem aqui embaixo, na interrogaçãozinha. E quem está chegando agora, compartilha essa live com alguém também que possa ser interessante, tá bom? O segundo ponto de uma estratégia digital de sucesso que vai te trazer resultado é você definir o objetivo dessa estratégia. Gente, a gente tem que saber para onde é que a gente está indo, ok? Com essa estratégia. Então, isso aqui, tenha em mente que você não vai definir da sua cabeça, assim, do nada. Você vai ter que sentar e conversar com o seu cliente para entender qual a necessidade dele, para entender qual o objetivo dele e para você montar uma estratégia que realmente possa chegar àquele objetivo. Porque, olha só, se você chega para um cliente e pergunta para ele assim, qual é o teu objetivo nas redes sociais? Aí ele vai falar, eu quero um monte de seguidores, eu quero um monte de engajamento, eu quero vender muito. Só que assim, a gente tem que ter um objetivo que é principal, tá? Por quê? Porque a gente tem que focar numa coisa. A gente pode ter outros objetivos secundários, mas a gente tem que ter um ali que é principal. Por exemplo, o principal dele pode ser vender um produto, pode ser vender um serviço? Pode, tá bom? Ou então ele quer fazer o fortalecimento da presença da marca dele, então a estratégia vai ser outra. Se o cliente diz assim, olha, eu tenho um curso aqui
eu quero divulgar nas redes sociais. E o meu objetivo, o faturamento da minha empresa vem da venda desse curso. Então, o meu objetivo principal é vender esse curso, ok? Então, você pode montar na sua estratégia uma abordagem mais agressiva no ponto de vista comercial. Você vai criar conteúdo, você vai, enfim, vai fazer várias coisas que a gente vai ver aqui pra frente, mas você vai bater mais forte na questão comercial. Sabe aquele marketing mais agressivo? Vai fazer mais ofertas, porque o objetivo do teu cliente é vender mais, ok? Se o cliente disser assim, olha, não, a gente tem uma venda legal, porque claro que a gente quer vender pela internet, aumentar nossas vendas pela internet, com certeza. Mas eu tô mais preocupado com a nossa presença digital. Eu tô mais preocupado com a nossa presença digital. Porque só um minutinho, rapidinho. Tá. Porque o que acontece? Se ele tá preocupado mais com a presença digital, a gente não vai fazer mais uma abordagem de comercial mais agressiva. A gente vai se preocupar mais com a imagem dele, mais com o conteúdo que ele está gerando, mais com o relacionamento e com o atendimento que ele está tendo com o público dele. Entendeu? Então, dependendo do principal objetivo que ele tem, a gente vai ter uma estratégia diferente, tá? E quando você for sentar com o cliente, você vai explicar isso que eu tô explicando pra você. Ó, se o seu objetivo for esse, a gente vai ter que montar uma estratégia para focar nisso. Se o seu objetivo for esse, a gente vai ter que montar uma estratégia para focar nisso. Se o seu objetivo for outra coisa, a gente vai ter que montar, entendeu? Então você tem que deixar claro isso pro cliente. E você tem que explicar, porque o cliente não sabe. Por ele quer vender mais, ele quer um monte de seguidor, ele quer um monte de comentário, quer um monte de curtida, quer explodir na rede social, tá? Só que a gente tem que explicar para ele que não é assim que as coisas são, ok? É o nosso trabalho fazer isso, conscientizá-lo dessa forma. Para alguns clientes vai ser mais fácil, para outros clientes não, vai ser um pouquinho mais difícil. Mas é assim mesmo, é o desafio do empreendedorismo. Beleza? Então ficou entendido aí essa questão do objetivo? Ficou claro? Se vocês tiverem qualquer dúvida, só comentar aí, tá, gente? Vão dando feedback pra mim. Ó, o Gabi Miller, eu acho, pediu pra deixar a live salva. Eu vou tentar deixar a live salva, tá? Já aconteceu duas vezes de eu tentar deixar salva. Na verdade, uma vez de tentar deixar salva e não consegui. Mas eu vou tentar deixar assim. Ok? Vamos lá. Terceiro ponto muito importante da sua estratégia digital. Então, a primeira coisa foi o diagnóstico e a segunda coisa o objetivo. Ok? A terceira coisa é posicionamento e a comunicação que o seu cliente ou a empresa, né, que te contratou vai ter nas redes sociais. Beleza? Então, a gente tem que definir nessa questão. Como no caso, você vai perguntar para o seu cliente, como é que você quer que as pessoas te vejam na internet? Se é um profissional liberal, por exemplo, ele pode querer que você humanize a marca dele, né? Por exemplo, eu sou um advogado, mas eu tenho um relacionamento assim muito distante com meus seguidores, eu queria gerar um relacionamento mais próximo, queria aumentar o engajamento. Então você vai tomar ações para conseguir humanizar mais aquele seu cliente. Se for de uma empresa também, por exemplo, sei lá, uma empresa de bebidas, uma distribuidora de bebidas aí te contratou para ser social media. E aí eles não tem nenhum garoto propaganda, não tem uma pessoa que fale em nome da empresa, que fale em nome da marca na internet. Então realmente fica um relacionamento assim mais frio. Então se ele quer humanizar a marca, se ele quer gerar esquentar esse relacionamento nas redes sociais, você vai ter que tomar ações para fazer isso. Sei lá, de repente criar um personagem para falar do conteúdo ali, para divulgar a empresa dele, a distribuidora, entende? Então você tem que ter em mente qual é o posicionamento que ele vai ter nas redes sociais. Aí vem o outro ponto também, a postura que ele vai ter nas redes sociais, tá? Ele vai puxar para um lado um pouco mais do humor, ele vai ser uma pessoa mais séria, sei lá, de repente pode ser que seja um advogado e ele não quer, sei lá, fazer piadinha, não quer, sabe? Ele quer só falar de coisa mais séria ali, e então a postura dele é essa, ok? Aí de repente você tá atendendo uma lojista e ela quer
gerar um relacionamento mais quente com as clientes dela, então você pode adotar uma postura mais humanizada. Vai verificar também se ele quer levantar alguma bandeira. Já comentei sobre isso aqui, não sei se foi na live passada, mas em lives anteriores já comentei. Por exemplo, tem empresas que levantam a bandeira do LGBTQ e enfim, do veganismo. Por exemplo, tá em alta hoje, né, esses dias, a campanha da Natura do Dia dos Pais, que trouxe a Tommy, não sei como é que fala, pra fazer a campanha do Dia dos Pais, certo? E isso tá dando dando o que falar na internet. Então, essa empresa, a Natura, decidiu se posicionar a respeito desse ponto. Tem empresas que decidem não se posicionar. Então, isso são coisas que você tem que abordar com seu cliente também. Por exemplo, vocês conhecem acho que ele é psicólogo, psiquiatra, Ítalo Marcilli, que ele fala muito sobre, acho que inteligência emocional, autodesenvolvimento, autorresponsabilidade, tudo mais. E ele tem um posicionamento bem agressivo, assim. Tipo como eu falei aquele da Natália Arcuri, que era o Chicote, ele, as pessoas fazem a pergunta pra ele dá no olho, né? Dá a resposta mesmo, é o jeito dele. Tem pessoas que têm um posicionamento assim mais gentil, mais amável. Então, tudo isso você precisa definir na estratégia que você vai utilizar do seu cliente, tá? E isso tem que ser decidido em conjunto com ele, porque não adianta você dizer que a pessoa vai adotar uma postura de humor, sendo que é uma pessoa tímida que não faz uma piada. Então não é você que vai decidir as coisas, você vai dar o direcionamento. Então olha só, a gente tem que decidir isso, isso, isso e isso. Vamos lá, como é que você se sente à vontade a respeito desse ponto? Aí o cliente vai dizer, eu sou uma pessoa tímida, não gosto de fazer piada, eu sou mais recatada. Eu até gravo um vídeo, mas assim, é um vídeo mais sério. Tudo bem, então a gente vai assumir essa postura aqui. Não vamos forçar nada, porque não ser natural pode não trazer um bom resultado. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Assim, na minha cabeça tá super claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês falarem aí. Vocês estão entendendo? Manda aí pra mim, por favor. Porque aqui pra mim tá super claro na minha cabeça. Beleza. Então vamos lá. Um outro ponto que você tem que definir também, assim, é claro que pode ter mais coisas do que isso. Eu só coloquei alguns pontos aqui que eu considero os principais, tá? Por exemplo, a vida pessoal da pessoa vai ser mostrada. Isso é um ponto bem legal, sabe? Porque eu acho que esse tipo de estratégia de mostrar algumas coisas do pessoal gera um relacionamento mais próximo com a pessoa. Então, por exemplo, vamos supor que você está cuidando das redes sociais, não sei, dá ideias aí pra mim. Fala aí pra mim de algum cliente que você atende aí que seja bem diferente, só pra eu usar como exemplo pro futuro aqui, tá? Vamos supor que você atende um editor de vídeos, tá? Você tem um cliente que é editor de vídeo, ele quer fazer as redes sociais, divulgar o trabalho dele de edição nas redes sociais. O trabalho dele é um trabalho bem técnico, certo? Edição de vídeo, aplicativos que ele pode dar dica de aplicativo, de software, várias dicas de gravação de vídeo, de videomaker, enfim. Como é que a gente pode mostrar a vida pessoal dessa pessoa? Vida pessoal dessa pessoa é ótima. Como é que a gente pode mostrar a vida pessoal dele? A gente pode começar a inserir o contexto. Por exemplo, ele é uma pessoa que trabalha em casa, ok. Ele é casado, tem filhos, ele pode começar mostrando aos poucos a família, os filhos, a rotina dele do trabalho. Pode mostrar como é que ele concilia o trabalho dele de editor de vídeos com a família, como é que é a questão home office. Apesar desse não ser o principal conteúdo que ele gera, mas ele mostrar essas coisas nas redes vai humanizar, vai fazer as pessoas se identificarem, as pessoas que estiverem acompanhando ali, que passam pela mesma situação, vão criar um relacionamento mais forte, vão estreitar os laços. Isso é muito bom para conectar, beleza? Só que nem todo mundo quer mostrar as coisas pessoais, tudo bem, não tem problema, não precisa. Como eu falei, isso é uma estratégia, é um ponto da estratégia que tem que ser definido com o cliente, se ele vai querer, se não vai. E você pode mostrar para ele
as vantagens, o que é bom e o que é ruim. Olha, se você resolver mostrar esse seu lado assim mais familiar, esse lado um pouco mais pessoal, não precisa abrir tudo, tá? Não precisa fazer um reality da vida dele, não. Não é isso que eu tô falando. É mostrar com sabedoria, né? E até um ponto que a pessoa se sinta à vontade. Aí você vai falar, olha, mostrar isso aqui, aí você vai falar as vantagens, vai te humanizar, vai fazer as pessoas se identificarem contigo, pode fazer o engajamento crescer. Só que também pode mostrar um pouco mais da tua vida, você vai perder um pouquinho da tua intimidade, pode ser que apareça uma ou outra pessoa dando pitaco na sua vida sobre alguma coisa que você mostrar, entendeu? Você tem que mostrar os dois lados da moeda, dizer as vantagens e as desvantagens para que a pessoa decida. Ah, eu vou querer sim fazer assim, então vamos adotar essa estratégia, ok? É importante você entender que na estratégia digital você vai montar a estratégia, vai definir junto com o seu cliente, vai ter muita coisa que você de social media vai fazer, mas tem muita outra coisa que vai ficar na responsabilidade do cliente. Isso eu sempre falo quando chega um cliente novo pra mim, é o seguinte, olha, não adianta tu chegar aqui, pensar que vai contratar a minha agência, vai jogar a tua empresa no meu colo, eu vou cuidar, ela vai crescer e você não vai se preocupar com nada. Você precisa entender que é um trabalho conjunto. Então a Fastonome vai estar desenvolvendo a estratégia, vai estar colocando em prática tudo que a gente desenvolveu, mas também tem o seu envolvimento, tem que ter a sua participação, porque senão o negócio não anda, tá? Infelizmente acontece de muitos clientes quererem contratar o social media, contratar uma agência, joga lá, te vira aí e esquece, vai se focar em outras atividades, mas não é assim, gente. Tá? A gente tem que conscientizar o cliente e eu recomendo que você explique muito bem isso pra ele quando ele chegar com você, pra não criar aquelas falsas expectativas e depois se frustrar e ser pior pros dois lados, tanto pra você quanto pra ele. Beleza aí, pessoal? Então vamos lá agora, vamos para o terceiro ponto aqui da estratégia. Eu falei do diagnóstico, eu falei do objetivo, eu falei do posicionamento e da comunicação que você vai ter e falei também, e agora eu vou pro quarto ponto, que é a definição dos canais, tá? Gente, eu tô vendo que as pessoas estão mandando algumas perguntas aqui, ó. Manda aqui na caixinha, tá bom? Quem tá com dúvida, manda pergunta aqui na caixinha que no final da live eu respondo. Beleza? Então vamos lá, o quarto ponto é o seguinte, que canais você vai utilizar nessa estratégia? Como assim, Vanessa? Que canais? Que canais digitais? Você vai usar o Facebook, o Instagram, o YouTube, o Twitter, o Twitch, o TikTok, o Telegram, o WhatsApp, o Twitter. Quais são os canais digitais que você vai utilizar na estratégia? Ah, Vanessa, Facebook, Instagram? Ué, Facebook, Instagram. Não necessariamente, tá bom? Não é porque o Facebook e o Instagram são os mais populares que significa que você só vai utilizar esses dois. Vou dar alguns exemplos para vocês. Então eu separei aqui, por exemplo, o Facebook, ele é uma rede onde as pessoas, onde ele tem um range de uma faixa etária muito maior hoje, tá? Então a gente tem ali da pessoa nova, né, do adolescente até a terceira idade. A terceira idade, a sua mãe, o seu avô, os seus tios mais velhos estão lá no Facebook. Alguns deles estão sim no Instagram, mas eles estão mais fortemente no Facebook. Então, se o público-alvo do seu cliente é esse público assim de uma idade um pouquinho maior, dos 30 para cima, dos 40 para cima, talvez seja mais vantajoso você estar no Facebook com ele, ok? Se é um público... aí no Instagram, vamos voltar agora pro Instagram. No Instagram é um público mais jovem, apesar de que tem gente de mais idade, mas a maioria é um público mais jovem. 20, 30 anos, 15 anos, enfim. É o público que tem mais peso aqui nessa rede. A comunicação aqui é muito mais instantânea, então você tem que prender a atenção do seu seguidor, do espectador ali que tá vendo, em 1, 2 segundos no máximo. Postou uma foto, a pessoa tá rolando o feed ali, opa, essa foto aqui, legal, tem que me chamar a atenção em 1 ou 2 segundos. Ou esses stories aqui também tem que me chamar a atenção muito rápido, tá? Então, se o tipo de conteúdo que você vai criar para o seu cliente tem essa possibilidade de ser uma coisa rápida, esteja no Instagram.
Na verdade, hoje eu sempre recomendo que os meus clientes estejam no Instagram e no Facebook, porque são as redes mais populares, tá? Mas além dessas duas, tem outras que você tem que avaliar que pode valer muito a pena estar nas redes sociais. Estar lá também, que seria o TikTok, ok? Só que você tem que entender uma coisa. O TikTok, ele tá com o TikTok não foi criado esse ano, tá, gente? O TikTok já existe há muito tempo. Na verdade, eu acho que ele era o Musical.ly era o nome dele antes. Aí ele foi comprado por uma outra empresa, mudou o nome, reformulou e aí explodiu, ok? Mas lá o público é muito mais jovem. Tem gente de mais idade lá, mas tem público assim, adolescente. Os adolescentes estão bem mais presentes no TikTok, porque a comunicação lá é outra, é humor, é brincadeira, é zoeira, não sei o que. Significa que você não pode estar lá, não. Pelo contrário, se você tem um público, se o seu cliente, no caso, tem um público jovem, se o público do seu cliente é esse público, você tem que estar lá. Você pode montar uma estratégia de estar lá e conseguir muitos clientes para ele, tá? Então, aí só que assim, você tem que criar conteúdo para chamar atenção para aquela rede social, que é totalmente diferente do Instagram e do Facebook, mas que pode trazer muito resultado para você. Tem muitos influenciadores grandes lá no TikTok que a gente nunca ouviu falar no Instagram, e que inclusive, até eu li uma reportagem ontem ou hoje, que o Instagram tava pagando pros influenciadores lá do TikTok vir pra cá, né, pra bater a concorrência aí. Mas assim, significa o quê? Que tem muita gente crescendo lá e que pode ser uma ótima oportunidade para você conseguir clientes. Pretas de Negócio disse que não tá aparecendo a caixinha. A caixinha é a interrogaçãozinha aqui embaixo, não aparece não? Passa pro lado assim, ó, vê se aparece a opção, não sei. Porque pra mim aparece normal. Uma caixinha com um quadradinho com uma interrogaçãozinha, que é onde manda a pergunta, tá bom? Aí outra coisa, um outro exemplo. Se você tem um cliente que trabalha com decoração, ou até com moda feminina, ou não só moda feminina, né? Mas eu digo principalmente moda feminina. Você pode estar no Pinterest também. Se você já deu uma olhada no Pinterest? Comenta aqui pra mim se você já entrou no Pinterest alguma vez. Já entrou lá? Já deu uma olhada? Você tem uma conta? Você tem um perfil lá? Gente, o Pinterest ele é muito forte lá fora, mas ele tá crescendo muito aqui no Brasil também. E ele é uma ótima fonte de tráfego, viu? Eu mesma tenho um perfil lá no Pinterest e eu trago muito tráfego de lá, ou seja, muita gente para as minhas redes sociais mais populares, o Instagram, o Facebook, o YouTube, tá? Então é uma ótima oportunidade. Ó, o pessoal dizendo aí que ama o Pinterest, que já entrou, beleza. Então você já pensou em usar o Pinterest dentro da estratégia digital do seu cliente? É uma ótima fonte de trazer seguidores para o Instagram, Facebook, tá? Ó, tem todos os assuntos lá, é verdade. Tem todos os nichos lá no Pinterest, tá? Então, você sabendo utilizar, na verdade, o Pinterest ele não foi criado para ser uma rede social, ele foi criado para ser uma mídia digital, uma mídia social, mas de pesquisa, tipo o YouTube. O YouTube é busca por vídeo, o Google é busca por texto. Claro que tem outras buscas lá, mas principalmente texto. E o Pinterest seria para busca de imagem. Essa que foi a ideia dele, tá? Ele é bom para monetizar, Thaís Nascimento dizendo aí, ó. Legal, tá? Outra rede social, outro canal digital que você pode avaliar se vai estar ou não dentro da estratégia digital do seu cliente, o LinkedIn. Se o seu cliente tem um perfil assim mais profissional, mais business, mais, sabe, adulto, vamos dizer assim, você pode estar dentro do LinkedIn. Adulto pegou mal, né? Enfim, você entendeu, mais sério. Você pode estar no LinkedIn, tá? Então, sei lá, é um advogado, é uma empresa mais, sei lá, mais institucional, assim, que tem aquele posicionamento mais institucional, você pode estar no Pinterest. E aí você pode escolher se você vai estar lá com um perfil, você vai cuidar do perfil dele, ou como uma fanpage, porque lá também tem fanpage. E uma boa estratégia para utilizar no LinkedIn é você fazer artigos, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que, pelo menos eu acho que vocês sabem, né? Que o blog é uma ótima opção para você conseguir tráfego, para conseguir divulgar o seu nome e tudo mais. Você coloca lá, faz um SEO, faz um texto bem legal, consegue ranquear bem no Google.
Você também pode criar bons artigos no LinkedIn e ser encontrado dentro do próprio LinkedIn, tá? Então, você montar uma estratégia de conteúdo lá no LinkedIn pode ser muito boa para o seu cliente, tá? E aí você vai pensando, quanto mais trabalho de social media você vai ter, mais caro você vai cobrar, obviamente. Não dá para você cobrar a mesma coisa do cliente para você cuidar do Instagram e do Facebook e cobrar a mesma coisa se você vai cuidar do Instagram, Facebook, criar artigo pro LinkedIn, criar vídeo pro YouTube. Tem diferenciação de valor aí, só para ficar claro, tá? Mas aí, assim, você tem que sempre mostrar pro cliente os benefícios de estar nesses canais e a importância e o resultado que ele pode ter, beleza? Um outro canal aqui que eu gostaria de destacar pra vocês é o YouTube, gente. O YouTube pra mim é o meu queridinho. Assim, eu sou muito mais ativa no Instagram, no meu Instagram pessoal, é claro, que é instantâneo ali, mas o YouTube pra mim, como forma de me fazer ser conhecida, é o YouTube. Se alguém chegar pra mim e perguntar assim, Vanessa, qual é a rede social que eu uso pra conseguir fazer a minha marca bombar de forma orgânica, eu recomendo o YouTube, tá? Dá pra fazer no Instagram, dá pra fazer no Facebook, dá pra fazer em qualquer outra rede social. Mas o mais fácil pra mim, que eu acho que tem melhor retorno assim, é o YouTube. Por quê? Se você souber montar, olha aí, ó, galera dizendo, te conheci no YouTube, blog conteúdo, HBS, blog conteúdo. Eu acho que a maioria do pessoal que tá aqui me conheceu pelo YouTube, né, gente? Vem muita gente do YouTube de lá pra cá, pro Instagram, pro Telegram, tá? Porque se você souber criar o conteúdo certo pro YouTube, souber criar o título certo, a miniatura certa, ó, a Thaís me conheceu pelo YouTube, conseguir fazer o SEO correto do YouTube, cara, você bomba. Eu não digo assim, fazer um vídeo viral, postar hoje 500 milhões de seguidores amanhã, mas se você tem um trabalho constante no YouTube, ó, vim pelo YouTube, né, galera? Então, ter um trabalho constante, certo, correto no YouTube, traz mais, pra mim, na minha visão, traz mais resultado mais rápido do que no Instagram, no Facebook, tá? Então, assim, pra mim é ótimo, é o meu queridinho, eu amo o YouTube, amo mesmo, sem contar que você ganha, né, monetização pelos views lá. Enfim, minha paixãozinha é o YouTube, tá? E aí tem um ponto importante dessa questão do canal digital que eu gostaria de falar com vocês, que é o Omnichannel. Vocês sabem o que eu tô falando? O que é Omnichannel? Quem sabe, comenta aí, por favor. Quero saber se vocês estão por dentro desses termos. Inclusive, fiz um post hoje lá no Instagram da agência, na Faz Teu Nome, falando sobre isso, tá? Quem souber, manda aí. Olha, Omnichannel é uma estratégia que a gente monta para integrar o seu digital com o seu offline, o offline do cliente, né? Então, você está em todo... Sei não, a Clara. Omnichannel é você estar em todos os canais e poder ser encontrado de todas as formas. Calma. Como seria isso? É você ter número de telefone para o cliente ligar para você, um saque ali para falar com você. É ele poder entrar no seu site, você tem um site na internet. É ele poder falar pelo chat, pelo seu site. É ele poder entrar nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Pinterest, sei lá, em qualquer rede social e te achar e poder falar com você. É ele ter um e-mail de contato e poder falar com você. É ele ter um número de telefone para ele ligar e falar com você. Então, isso é o Omnichannel. Você está em todos, né? Claro que a gente nunca vai estar em todos. Pelo menos só se você for uma empresa bilionária, que aí você vai ter gente para cuidar de todas essas áreas. Mas assim, você está nos principais canais de comunicação e fazer com que o cliente consiga se comunicar com você, estando no online ou no offline, tá? E aí, essas comunicações estão integradas. Por exemplo, o cara pegou aqui e mandou uma mensagem pra ti pelo Facebook, ok? Mandou uma mensagem lá pelo Facebook e aí falou com você lá pelo Twitter. E tem empresas que não tem controle sobre isso e tipo, o cara entra, quando o cliente tá com problema, ele vai reclamar em tudo que é lugar. Ele vai no Instagram, ele vai no Twitter, ele vai no Facebook, ele vai no YouTube, em tudo que der. E aí, às vezes, ele abre várias solicitações para resolver o problema dele. Quando a gente fala de coisa interligada,
você já consegue identificar que aquele cliente é o mesmo que está reclamando lá no YouTube e resolveu o problema dele. É como se fosse um negócio só, entende? Essa é a ideia do Omnichannel, ok? Então, você está no máximo de redes sociais possível, vai ser bom para conseguir, para facilitar para que o seu cliente te ache em qualquer lugar, entre em contato com você e resolva o problema dele ou compre de você, seja lá o que ele queira fazer. Beleza? Deu para entender? Ficou claro? E falando assim, ainda dessa questão do Omnichannel, mas acho que um termo que mais se aplicaria também seria o transmídia. O que é essa transmídia? É você usar por exemplo, os seguidores que estão no YouTube, chamar a galera para ir pro Instagram. Quem tá no Instagram, chamar a galera para ir pro YouTube. Quem tá no Instagram, chamar também para ir pro Facebook. Fazer as pessoas te acompanharem em todos esses canais, entende? Então, por exemplo, tem muito seguidor que eu ganho nas minhas contas aqui do Instagram, tanto aqui no curso como lá no Instagram pessoal, que veio do YouTube, porque lá no YouTube eu tô divulgando o meu Instagram. E aqui no Instagram eu tô divulgando o meu YouTube. Então tem gente que vem daqui pra lá e de lá pra cá. Entende? Então isso é muito poderoso. Quando você tem uma estratégia digital que é só numa rede social, você limita o seu crescimento. Agora, se você tá em várias redes sociais, é mais fácil você fazer com que o seu cliente cresça, ter mais resultado. É mais trabalhoso, mas também tem mais resultado. E aí você ganha mais, o seu cliente ganha mais também. Beleza, pessoal? Vamos lá agora pro próximo ponto. Vou tentar ser um pouquinho mais rápido por causa do nosso tempo, né? É a frequência. Bom, você já definiu lá qual é que vai ser, como é que foi o diagnóstico, qual é o objetivo do cliente, qual o posicionamento, a comunicação que você vai ter. Você já definiu o canal que você vai atuar, como é que eles vão se comunicar, todos esses canais. Aí você vem agora para frequência, e aqui eu tô falando da frequência de conteúdo, tá? Como é que você vai definir ali uma frequência de presença digital, tá? Isso também vai depender do seu cliente, principalmente se você for trabalhar marca pessoal. Se é um advogado que a gente quer divulgar o nome dele, então ele tem que aparecer. E aí não adianta a gente dizer lá na estratégia que ele vai aparecer 7 dias por semana se ele não tem tempo para aparecer 7 dias por semana, tá? Então monte essa frequência de conteúdo junto com ele e seja realista também. É claro que a gente sabe que a criação de conteúdo vai ficar por nossa conta, a gente que vai fazer o agendamento do conteúdo e tudo mais, beleza. Mas isso tem que ser realista também. Se você é um social media que tem 10 clientes e aí surge mais clientes, mais um cliente para você atender, você já está ali no seu máximo, assim, na sua produtividade máxima, é meio difícil você pegar um cliente para trabalhar 7 dias por semana, fazer conteúdo 7 dias por semana. Até é possível, com organização, tudo mais. Posso até falar mais sobre isso aqui em outro momento. Mas assim, você tem que ter muito claro que você também tem que ser realista. Não adianta você se comprometer com um cliente que vai fazer uma quantidade de conteúdo que você não vai estar disposta a fazer, ou vai fazer um conteúdo de qualidade baixa, tá bom? Essa questão de frequência, normalmente, não é regra, tá? Mas quando a gente cria muito conteúdo pra internet, assim, muito, a tendência é que a qualidade diminua. Se você reduz a frequência, reduz a quantidade, você pode aumentar a sua qualidade, porque você tem mais tempo para criar um conteúdo de valor. Por exemplo, se eu for criar vídeo todo dia pro YouTube, eu vou fazer vídeos menos elaborados, edição mais simples, conteúdo assim mais rasos. Para eu fazer um vídeo que nem foi o último que eu liberei, de quase 20 minutos, foi de 18 minutos o vídeo, falando de um conteúdo com uma edição bacana, mas aquilo leva tempo. Eu preciso preparar um roteiro, fazer todos os tópicos, gravar, erra a gravação, grava de novo, edita. Isso dá trabalho. Fazer conteúdo de qualidade dá trabalho. Então, por isso que eu digo, seja... Beleza, eu vou falar mais sobre a organização, então. Seja realista na criação de conteúdo, tá bom? Ok. Aí agora chegou um dos pontos muito importantes da sua estratégia digital, que é o conteúdo. Gente, conteúdo assim, se você não tem muitas coisas organizadas e se você fizer só um conteúdo bom, isso pode te impulsionar para frente. Agora, se você tem um objetivo definido, tem os canais definidos, tem o posicionamento definido, mas faz o conteúdo ruim, sua estratégia vai toda por água abaixo, tá?
Então o conteúdo ele tem que ser muito bom, muito bom. E eu tenho uma live que eu falei, foi a primeira live que eu fiz aqui no Instagram, que é falando sobre linhas editoriais. Depois você vai lá, quem não assistiu ainda, tá disponível aqui no Instagram. Depois você tira um tempo para você ir lá estudar esse conteúdo de linhas editoriais, tá? Quando você for criar conteúdo, também é importante você ter conhecimento sobre funil de conteúdo. Você conhece funil de conteúdo? Comenta aí pra mim se você sabe o que é funil de conteúdo. Se já viu conteúdo sobre isso, ou se você sabe fazer um funil de conteúdo, sabe? Por quê? O que é um funil de conteúdo? A ideia do funil de conteúdo é você conduzir o seguidor, o leitor daquele conteúdo para uma ação. Então não tem ali o funil de vendas, que a gente tem ali o funilzinho. A gente pega que as pessoas que... Isso aqui é um funil, tá? Isso aqui é um funil. Então tem as pessoas que estão aqui, a gente captura essas pessoas, vai passando por uma sequência de e-mails, faz uma oferta, vende para ela. Essa é a ideia do funil de vendas, ok? O funil de conteúdo, a ideia é a mesma. A gente usa um conteúdo aqui em cima de atração, que aí a gente fala sobre aqueles conteúdos compartilháveis, tá? Porque a ideia aqui não é passar coisa técnica, coisa profunda. A ideia é atrair pessoas com aquele conteúdo. Aí a gente atrai essas pessoas e aí vai colocando ela numa sequência de tipos de conteúdos até fazer uma ação. Por exemplo, você vai passar uma semana fazendo conteúdo de atração. Conteúdo viral, conteúdo compartilhável, como você queira chamar. E a ideia com essa semana de conteúdo é você ganhar seguidores, ok? Então vamos lá, de segunda a sexta direto, um conteúdo bacana, compartilhável, pessoal gostando do seu conteúdo, compartilhando seu conteúdo, você ganhando novos seguidores, ótimo, beleza. Na semana seguinte você pode fazer um outro tipo de conteúdo, um tipo de conteúdo onde você aprofunda um pouquinho mais naquilo que você está falando. Já não é um conteúdo assim que as pessoas vão compartilhar. Pode até compartilhar, mas não é o objetivo. O objetivo é fazer com que a pessoa entenda mais. Daí a pessoa entendeu, aí aqueles novos seguidores que chegaram no seu Instagram ou na sua rede social, eu falo sempre do Instagram porque é o mais comum, né, gente? Mas pode ser qualquer outra rede social. Aí chegou ali porque gostou de um post que você fez, achou legal. Aí na semana seguinte ela tá recebendo conteúdo um pouquinho mais aprofundado. Na outra semana, um conteúdo um pouquinho mais aprofundado. E aí na outra semana, na quarta semana, ela pode receber uma oferta. Sei lá, você pode vender um curso, você pode vender um e-book, você pode vender a camisa, sei lá, a roupa, o produto que o seu cliente vende, entende? Então é um funil de conteúdo. Se você quiser, eu posso falar mais sobre funil de conteúdo aqui no Instagram. Eu posso até marcar uma live sobre isso, acho que é bem interessante. E aí entra a estratégia de conteúdo. Mas eu falei aqui só mesmo pra vocês entenderem a ideia, beleza? Aí outra coisa que você tem que definir dentro dessa questão do conteúdo é o formato de conteúdo que você vai criar. Social media não faz só post no feed e não faz só stories, tá? Você pode fazer mais que isso. Você pode fazer, por exemplo, lives. E quando eu digo fazer live, não quer dizer que você tem que ir lá na casa do cliente, ligar o celular para ele e faça uma live. Não é isso, mas assim, orientar. Por exemplo, buscar temas de lives que possam ser interessantes para o seu cliente. E isso, é claro, você vai ter que definir com o seu cliente se ele vai se sentir à vontade para fazer live, tudo mais. Tarará. Mas vamos supor, definir o que vai fazer live, você pode auxiliá-lo nesse ponto. Pesquisar quais são os melhores temas para live, fazer a arte de divulgação da live, divulgar nas redes sociais, ajudá-lo na questão técnica, né? Olha, você faz live assim, dá suporte lá, assistir a live, ajudar na divulgação. Você tá ajudando o seu cliente a criar conteúdo em outros formatos que não são só post, vídeo e stories, tá? Então isso é bacana. IGTV também, a mesma ideia. Você não precisa ir na casa do cliente e gravar o IGTV para ele. Você pode pegar uma live, por exemplo. Eu geralmente pego as minhas lives aqui e deixo salva no IGTV. Então o conteúdo que eu crio em live aqui vai pro IGTV, tá? Exceto quando dá um erro, né? Como já aconteceu. Mas enfim, ok? Então você pode pensar nesses formatos diferentes de conteúdo para criar para o seu cliente. Aulão lá no YouTube, que tem muito. Então, como é que é o nicho do seu cliente? Como é que você pode explorar o nicho do seu cliente? Quanto mais criativo você mais resultado você pode ter. Então, não se prenda a mesmice como social media, tá?
o diferente se destaca. Se você olha assim, 10 pessoas iguais, é 10 pessoas iguais. Agora, se você olha 9 pessoas iguais e uma diferente, você vai perceber aquela que tá diferente. Então, às vezes, para você conseguir ter um bom resultado, você precisa ser diferente. Não tenha medo de inovar, não, tá? Então, inovar no conteúdo é muito bom, na questão do formato também. E aí, uma outra coisa que você pode fazer nessa questão do conteúdo é a questão de collab. Eu não vou entrar aqui, nesse momento, o que faz, o que não faz em social media. Eu já fiz post aqui pro Instagram, fiz vídeo pro YouTube, mas posso fazer uma live futuramente sobre isso aqui também, para explicar direitinho. Mas assim, você pode auxiliar o seu cliente a fazer colaborações na internet, porque vai ajudar na estratégia. Se o seu cliente está ganhando, você também está ganhando. Você está ganhando um cliente que está tendo resultado, que está crescendo. Isso é ótimo para o seu portfólio, é ótimo para o seu nome, é uma prova social de que você está conseguindo trazer resultado para um cliente. Cara, o seu valor de mercado vai aumentar muito, porque você é um social media que dá resultado, e é isso que importa, beleza? Então, por exemplo, você pode ajudá-lo a fazer lives com outras pessoas, pesquisar. Por mais que você não fale com um influenciador, sei lá, pesquisa um influenciador da área do seu cliente ali, é um advogado. Pesquisa um outro advogado na rede social, onde eles possam fazer uma live e falar sobre um assunto. Não precisa ser gente grande não, tá, gente? 1000 seguidores, 500 seguidores, o que importa é que são pessoas engajadas. Então, eles vão trocar ali público, né? O público de um vai conhecer o outro e isso é legal. Tá fortalecendo o network ali, beleza? Então você pode também fazer esse meio de campo. Eu não digo que ficar responsável, principalmente por essa função, mas você pode fazer esse meio de campo aí. Não vejo problema nisso, tá? E aí a gente chega aqui no último ponto da sua estratégia, que é a questão das ferramentas para auxiliar na execução dessa estratégia que a gente acabou de comentar. Então, ferramentas para te ajudar na criação do conteúdo, tanto na criação de arte, ferramentas para te ajudar a agendar o conteúdo, para gerar relatório, aplicativos para, por exemplo, baixar lives. Tem aplicativos que gravam live justamente para ter aquela precaução, se perder a live, perder o que foi feito, não perder aquele conteúdo ali, entende? Você conseguir baixar. Enfim, rapidinho. Esse ponto é um ponto mais técnico do que você vai precisar para executar a sua estratégia digital que você montou para o seu cliente. Beleza? Então, vou só recapitular aqui. Quais foram os pontos que eu falei? Diagnóstico, objetivo da estratégia, posicionamento e a comunicação, definir canais que vai atuar e como esses canais vão se comunicar, a frequência que você vai ter a presença digital, né? A frequência da presença digital do seu cliente e o conteúdo. E por último, as ferramentas, tá? Para te auxiliar nessa estratégia. Teve uma coisa que eu não falei aqui, porque quando a gente está começando é mais difícil, mas é um ponto que você pode pensar em colocar, que eu acho que pode ser legal, que é a questão de você definir metas, tá? Por exemplo, você pode pensar, Vanessa, tu falou de estratégia todo dia, mas não falou de meta, como decidir uma meta, definir uma meta da estratégia, porque a estratégia vai levar a gente para algum lugar, certo? Bom, quando a gente está começando, a gente não tem muita experiência, então é muito difícil pra gente como social media falar assim, olha, eu vou aplicar essa estratégia aqui e em um mês a gente vai crescer tantos seguidores, a gente vai aumentar o teu engajamento em tantos %, a gente vai conseguir aumentar as tuas vendas em tanto %. Isso é muito complicado. Eu não gosto de trabalhar assim e sinceramente eu acho que pouquíssimas pessoas gostam, tá? Então é complicado para você que tá no começo definir metas assim. Eu acho arriscado você definir da sua cabeça e depois não conseguir cumprir essas metas. Pode pegar mal para você. Mas a partir do momento que você começa já a ter experiência, você começa a mensurar o resultado que você tá tendo e aí você consegue estipular metas. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Vinícius, você pode mandar pergunta aqui nessa caixinha de interrogação. Essa interrogaçãozinha que tem aqui embaixo, que aí no final da live eu vou responder as perguntas, tá? Pode mandar aí. Olha só.
Eu comecei um canal do Telegram, que é um canal digital, que faz parte da minha estratégia digital, ok? Eu comecei o canal do Telegram, se eu não tô enganada, foi em novembro. Foi em novembro do ano passado, se eu não tô enganada. E eu comecei ele assim, sem meta, despretensiosamente e tal. Despretensiosamente não, né? Claro que tinha um objetivo. Mas assim, sem aquela cobrança de que, ai, tem que crescer, tem que crescer. E criei conteúdo, comecei a divulgar. Comecei a divulgar no meu Instagram, comecei a divulgar no meu YouTube. Sempre que eu tinha oportunidade, eu tava divulgando. Para o meu público, tá? Não para os meus amigos, não para minha família, mas para o meu público, porque é o meu público que interessa. Eu não vou vender meu serviço para o meu pai, para minha mãe, para os meus primos, para os meus amigos. Não são eles que vão comprar, tá? Então, sempre foque no seu público. E aí, o canal começou a crescer gradativamente. Devagarzinho, devagarzinho. Esse ano, olha o que eu criei ano passado, né? Esse ano, eu comecei a observar que o canal estava crescendo, assim, nos últimos 3 meses, 100 seguidores por mês. Aí eu falei, bom, a gente está crescendo 100 seguidores por mês, então essa já pode ser uma meta, certo? Então, se ele já teve esse crescimento aqui, a minha meta é pelo menos manter esse número de seguidores. 100 seguidores por mês. Beleza. Aí aconteceu recente agora, umas 2 semanas, umas 3 semanas no máximo, sei lá, atrás, que a gente conseguiu bater 100 seguidores, 100 novos inscritos no canal do Telegram em 9 dias. Cara, foi uma alegria. A gente estava demorando um mês, 30 dias para conseguir 100 novas pessoas. E agora a gente foi para 9 dias. E aí na semana seguinte, que foi essa semana agora, a gente conseguiu novas 100 pessoas em 8 dias. Então tá diminuindo. Então eu posso botar uma meta de em uma semana conseguir 100 pessoas. A minha meta agora é a cada 7 dias conseguir 100 pessoas novas para o Telegram. Essa é a minha meta, tá? Mas assim, não é uma meta que eu tô aqui esperando acontecer, não. Eu tenho uma estratégia para fazer isso. Eu tô criando conteúdo pro YouTube, que é de onde vem a maior parte do meu tráfego, ok? Então eu tô criando conteúdo com frequência para lá. Eu tava meio parado, não sei se você acompanha meu canal há muito tempo, mas eu dei umas paradas, umas semanas, tava meio inconstante, assim. E agora... Ih, vai acabar a live, gente. Falta menos de 2 minutos. Enfim, eu tô criando conteúdo com frequência, tô seguindo a minha estratégia, tô criando conteúdo aqui no Instagram e eu tô correndo atrás da minha meta. Então, quando você já tem uma experiência, você consegue fazer isso. Gente, vou ver as perguntas aqui porque senão vai acabar. A live vai ficar salva? Vai, se Deus quiser. Ai, rápido. Outra. Social media direciona o cliente e depois quem maneja a rede social? O social media geralmente ele cria o conteúdo e cuida da rede social, faz tudo, tá? Mas tem alguns casos que o cliente quer criar o conteúdo, isso é muito, assim, de caso para caso, ok? É interessante ter um perfil exclusivo para ser social media? Eu acho interessante, mas você pode atuar das duas formas, inclusive tem post aqui no perfil do Instagram falando sobre isso, tá? Perfil pessoal, perfil profissional, qual dos dois eu uso, tá? Posso até falar sobre isso futuramente. Como saber se meu conteúdo é bom? O teu conteúdo é bom quando as pessoas que estão acompanhando engajam com ele. Não interessa se você está falando sobre lixar a unha ou sobre programar um computador. Se você está falando sobre como lixar uma unha e as pessoas que estão ali estão interessadas com aquele conteúdo, o teu conteúdo é bom. Pode não ser bom para quem programa um computador, mas para quem quer saber aquilo que tu está falando, é bom. Então, assim, é bom quando o teu público está interessado nele, beleza? Como mostrar ou até mesmo humanizar o perfil do produtor, música e gravadora? A mesma ideia, mostra os bastidores, mostra quem é a pessoa que está por trás da gravadora, que eu acho que isso é muito, muito bacana, tá? Mostra a vida real, acho que isso humaniza bastante. O que acha de comissionar pessoas para te ajudar a conseguir clientes? Cara, pode ser uma estratégia interessante, mas você tem que tomar cuidado com isso, para não ser usado de forma errada. Gente, vai acabar a live. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Um beijo para vocês.